Para classificar um paciente, acesse a rotina de atendimento, classificação de risco. Nessa tela, você visualizará todos os pacientes que já foram classificados. Para fazer uma nova classificação, clique em Adicionar. Perceba que você será levado para a tela de entradas. É nessa tela que você vai poder classificar os pacientes. É possível você pesquisar paciente pelo número da entrada, ou seja, o número do atendimento. Você pode pesquisar o paciente pelo nome, CPF ou cartão do SUS, e aqui outros filtros que você pode utilizar, certo? Então eu vou usar esse paciente aqui como exemplo, José do Teste. Já encontrei, e agora eu vou clicar no botão de ações, classificar. A classificação ela levará 3 etapas para ser concluída. A primeira etapa é essa aqui. Basicamente, é uma confirmação dos dados. O sistema está querendo saber se realmente é esse paciente que eu quero classificar. Caso seja esse paciente, clique em avançar. Precisaremos, na etapa 2, preencher alguns campos que são obrigatórios. O primeiro campo é o da alergia. Caso o paciente tenha alergia a alguma substância, selecione qual é o tipo. Nesse caso, eu vou colocar como uma medicação e que o paciente é alérgico à dipirona. Selecione a substância e a descrição e depois clique em adicionar. Se for um alimento, a mesma coisa. Você seleciona qual substância e a descrição. Se você marcar de forma incorreta, eita, marquei sem querer, o que é que eu faço? Então, clica aqui no botão do xizinho, tá? Nesse xizinho vermelho aqui, e eu deleto o que eu cadastrei. Caso o paciente ele não tenha alergia, a gente seleciona aqui a opção não relata alergia e clique em adicionar. O próximo campo é o da comorbidade. Então, aqui nas comorbidades, eu posso pesquisar pelo nome, tá? Para não ter que ficar procurando de um por um. Clique em adicionar. Pesquisar aqui obesidade. Clique em adicionar. Próximo campozinho é o do AVC, sinais de alerta. Então aqui, digamos que o paciente ele tem dificuldade súbita para andar. Então a gente marca aqui na bolinha, tá? É um campozinho de múltipla escolha, só você ir marcando. Caso tenha marcado de forma incorreta, é só desmarcar aqui. E aí você desmarca. AVC, a avaliação, conclusões da avaliação FAST, você vai marcando conforme a necessidade do atendimento. Então, aqui eu vou colocar nesse campo, nesse quadrante, tá? E a gente clica em adicionar. Já fomos automaticamente para a última etapa. Vamos selecionar qual é o fluxograma. Então, eu vou pesquisar aqui agressão. Vou colocar alergia. O sistema vai apresentar uma breve descrição do que é esse fluxograma, caso você tenha alguma dúvida. Vamos agora para a aba da classificação de risco. Vamos colocar qual é a queixa, medicação de uso contínuo, qual o discriminador, e aqui observações complementares, caso você queira relatar algo mais. Vamos cadastrar aqui os parâmetros, tá? Que nós vamos cadastrar conforme a necessidade. A escala de dor é um campo obrigatório. 0 eu indico sem dor alguma. De 1 a 4, uma dor leve. De 5 a 7, dor moderada. De 8 a 10, uma dor intensa. Vou marcar aqui como 2. A escala de Glasgow, você seleciona a abertura ocular e o sistema vai dando o próprio resultado. A resposta verbal e a resposta motora. Aqui ele deu o resultado conforme eu selecionei. Vamos selecionar qual é a prioridade clínica para este atendimento. Vou colocar aqui a cor verde. Os dados gerais: tipo de atendimento, o motivo da entrada, o setor, a especialidade,
que o paciente será atendido, vou colocar. E o setor, aqui nós vamos selecionar qual o setor. Caso seja um acidente de trabalho e você precise comunicar para o setor responsável da CESAL, marque aqui essa caixinha e automaticamente o sistema entenderá que será um alerta de bandeira vermelha. Selecione se o paciente estava indo ou voltando do trabalho e aqui como o paciente se acidentou ou apareceram sintomas e qual foi o horário. Tá? Aí a gente cadastra e clica em salvar. Dessa maneira, o setor responsável será notificado. Caso não se aplique essa situação, a gente desmarca e aqui você preenche os campos obrigatórios. Depois é só clicar em salvar. Após clicar em salvar, será gerada automaticamente a ficha do paciente com os dados da classificação. Caso você queira executar alguma ação referente a esse atendimento que você classificou, acesse a rotina de atendimento Classificação de risco. Clique no botão de ações. No botão de ações, será possível cancelar a classificação, editar, reclassificar e imprimir a classificação novamente. Caso eu queira gerar uma segunda via, clique em Imprimir classificação. Caso você queira cancelar a classificação, clique no botão de ações Cancelar classificação. O sistema perguntará se realmente você deseja excluir. Clique em Sim para confirmar a ação. Classificação cancelada com sucesso. Caso você queira editar a classificação, clique em Botão de ações Editar classificação. Avança e você edita quais são os campos que você quer editar. Então, eu vou colocar aqui quais são os campos que eu quero editar. Clique em adicionar. Clica em salvar. Pronto! Classificação editada com sucesso. Clique no botão de ações Reclassificar e selecione qual é a nova prioridade clínica. Vou colocar aqui vermelho e depois é só clicar em salvar. Pronto, o paciente foi reclassificado.